Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje nós já celebramos o Natal do Senhor. Mas eu gostaria de lhe perguntar, com o coração aberto, o que realmente mudou em você? Será que o Natal foi apenas mais uma data? Ou ele se tornou presença viva de Jesus Cristo em sua vida, transformando as suas escolhas, as suas palavras e também os seus caminhos? Fique conosco até o final deste vídeo. Hoje nós iremos refletir sobre o Evangelho de João, capítulo 1, versículos do 1 ao 18. Fala, Deus, que os teus servos escutam. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava junto de Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio junto de Deus. Tudo foi feito por ele, e sem ele nada foi feito. Nele havia vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado por Deus que se chamava João. Este veio como testemunha, para dar testemunho da luz, a fim de que todos crescem por meio dele. Não era ele a luz, mas veio para dar testemunho da luz. O Verbo era a verdadeira luz que, vindo ao mundo, ilumina todo homem. Estava no mundo e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos aqueles que o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas sim de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos sua glória, a glória que o Filho único recebe do seu Pai, cheio de graça e de verdade. João dá testemunho dele e exclama: Eis aquele de quem eu disse, o que vem depois de mim é maior do que eu, porque existia antes de mim. Todos nós recebemos da sua plenitude graça sobre graça, pois a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Ninguém jamais viu Deus. O Filho único que está no seio do Pai foi quem o revelou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Verbo se fez carne. Meus irmãos, hoje o Evangelho de João nos conduz ao mistério mais alto da nossa fé. Deus não quis ficar distante de nós. Deus desce e se faz próximo de nós. Desde o início, João nos revela que o Verbo estava junto de Deus e que o Verbo era Deus. Aqui, meus irmãos, está o coração deste Evangelho. Jesus não começa no presépio. Ele começa exatamente na eternidade. Tudo foi criado por meio dele. E isso nos revela com muita profundidade que a vida não é fruto do acaso, mas de uma palavra cheia de sentido. Quando nós nos afastamos dessa palavra, a vida perde a direção. Mas quando nós a acolhemos de verdade, tudo se ilumina. E João continua dizendo que nele estava a vida e a vida era a luz dos homens. Está aqui, meus irmãos, a verdade que ilumina o nosso Natal. Cristo não veio apenas para ser admirado, mas para iluminar as nossas trevas. A luz brilha nas trevas e as trevas, meus irmãos, não conseguiram vencê-la. Quantos de nós carregam hoje as sombras do medo, as sombras do pecado, das feridas e também do desânimo? Mas no Natal, meus irmãos,
a escuridão não tem a última palavra. E o ponto mais impactante da palavra de hoje, contida neste evangelho, está no versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Meus irmãos, não se trata aqui de algo vazio. É encarnação real. Deus assume a nossa fragilidade. Ele entra na nossa história e pisa o chão da nossa dor. Santo Atanásio, ele nos ajuda a compreender esse mistério quando afirma de forma tão simples, mas ao mesmo tempo tão profunda, que Deus se fez homem para que o homem se tornasse participante da vida de Deus. Ou seja, meus irmãos, o Natal não é apenas Deus vindo até nós, é Deus nos elevando a uma vida nova. E São João também nos provoca neste texto, quando diz, lá no versículo 11, que Deus veio para o que era seu, mas os seus não o acolheram. Aqui está, meus irmãos, a pergunta que atravessa o nosso hoje. Será que existe espaço para Cristo em nossas decisões, em nossos relacionamentos? Será que Cristo tem sido a nossa prioridade? Meus irmãos, celebrar o Natal sem acolher Jesus é montar simplesmente o presépio, mas fechar o nosso coração. E este evangelho ainda nos enche de esperança ao dizer que a todos que receberam a palavra foi dada a capacidade de se tornarem filhos de Deus. Meus irmãos, isso é graça, não é mérito, é dom. E o Natal é exatamente isso. Deus que veio até nós e nos devolve a dignidade de filhos e filhas amados. E ao aplicarmos essa palavra à nossa vida, nós temos que o Natal somente será completo e, portanto, verdadeiro, quando deixarmos Cristo nascer em cada um de nós, nas nossas atitudes, no perdão que oferecemos, na verdade que escolhemos viver, no amor que decidimos praticar. Onde o Verbo habita, a vida se transforma, meus irmãos. E hoje, o Natal do Senhor nos pergunta se Cristo nasceu apenas em Belém ou também Ele nasceu nos nossos corações. A palavra se fez carne para que sua vida não permaneça na superficialidade, para que a sua vida não permaneça vazia ou sem sentido. Deixe a luz do céu entrar, deixe a luz de Deus entrar, deixe o Verbo habitar em seu coração, porque quando permitimos que Deus nasça em cada um de nós, o impossível começa a acontecer. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado e amado. Estivemos reunidos e permaneceremos sempre unidos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor seja a nossa força. Santo um dia, um feliz e santo Natal. Graça e paz.